aí galera, quem tá falando é o Joe, meu youtuber. E nosso trabalho de história teve como tema principal a Segunda Guerra Mundial, onde nós pegamos o subtítulo 1, 2 e 3. Pra quem quer entender a Segunda Guerra Mundial, primeiro tem que entender a primeira. Que a primeira se deu como a Alemanha derrotada e foi praticamente obrigada a assinar um acordo de paz, né? Que se chama Tratado de Versalhes, que isso ocorreu lá no ano de 1919. A Segunda Guerra Mundial meio que se deu início, pois a Alemanha estava virando nazista, né? A Alemanha nazista do Hitler, do Adolf Hitler. E só que ele não queria paz, ele não queria um acordo de paz. Ele achava que a Alemanha, como ela tinha perdido a Primeira Guerra Mundial, ela tinha limitarizado os soldados, tinha 100 e poucos mil soldados e foi só para 100 mil, entendeu? Eles perderam muitos soldados, pagaram várias taxas, pagaram muito dinheiro para a Inglaterra, para os outros países, e isso ele achava que o país só ia se reconstruir com uma segunda guerra. Então, por isso que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Agora eu vou falar da Guerra Civil Espanhola, que ocorreu nos anos de 1936 a 1939, que se deu por início de uma disputa de governo entre nacionalistas e republicanos, que naquela época não tinha democracia. Então foi meio que uma guerra mesmo entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda. Direita dos falangistas e a Frente Popular na esquerda, né? E com isso tudo gerou muitas mortes, né? Cerca de 400 mil mortos e a diminuição da renda de 30%, e isso tudo se deu por meio dessa guerra, né? Onde no final quem ganhou foi o pessoal da direita, né? Que foi os falangistas, que aí começou a governar o governo da Espanha. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a guerra diplomática e o nazismo domina a Europa. O que foi a guerra diplomática? Teve, né, seu início quando Hitler começou a ignorar várias das cláusulas do Tratado de Versalhes. Então, em 1939, ele rejeitou publicamente esse tratado, falou que não iria mais seguir, que a partir de agora ele faria o que ele quisesse. A França e a Inglaterra não gostaram muito disso, mas a princípio não tinham feito nada. Mas foi aí que Hitler decidiu invadir, né, Tchecoslováquia, eu acho que era esse o nome. Ele decidiu invadir para expandir seu território. Então foi aí que a Inglaterra e a França entraram no conflito, né? Elas falaram que se ele não parasse, que se a Alemanha não parasse de querer expandir seu território, iria haver uma guerra assim. Porém, né, Hitler sabia que isso ia incomodar a Inglaterra e a França, e ele já tinha feito um pacto, né, um contrato de não agressão com a Itália e com o Japão. E essa tríplice, esse eixo se chamava Eixo Roma, Berlim e Tóquio, que foi uma aliança que eles fizeram contra quaisquer inimigos, ou seja, eles seriam aliados se houvesse uma guerra. E também o Hitler, né, a Alemanha, já tinha feito um outro pacto com a Itália, que seria um pacto dos dois, que eles seriam aliados no nazismo, no fascismo e tal, e esse pacto se chamava Pacto de Aço. Então agora eu vou falar um pouco sobre o nazismo, né, ali dominando a Europa. Depois que Hitler conseguiu dominar a Tchecoslováquia, ele partiu para vários outros territórios ali ao redor da Alemanha. Porém, como a França e a Inglaterra já tinham falado, se ele quisesse expandir mais o território, haveria sim uma guerra. Então, em 3 de setembro de 1939, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha, aumentando vários dos gastos militares e mobilizando soldados em grande escala para fazer frente ao conflito. Então Hitler ali ele conseguiu expandir bastante seu território. Ele conseguiu até invadir a França, gente. Então, tipo,
Aí que a França e a Inglaterra viram que realmente ele era muito doido e que tinham que fazer alguma coisa para parar ele. Então declararam guerra contra ele. A Batalha da França também é conhecida por Queda da França. Foi a invasão da França e dos Países Baixos pela Alemanha nazista em 10 de maio de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, terminando assim a Guerra de Mentira. A expansão alemã provocou mudanças sensíveis nos governos das potências ocidentais. Na Grã-Bretanha, por exemplo, o poder foi assumido por Winston, agora prestigiando pelos alertas que vinha fazendo contra o perigo alemão. 1941, a Alemanha conquista a Iugoslávia, a Grécia e a ilha de Creta. E também no ano de 1941, os italianos mostram debilidade nos confrontos contra a resistência grega e nas batalhas na África, tendo sempre que os alemães irem socorrê-los. E também no mesmo ano, Croácia, Eslováquia, Bulgária, Romênia e Hungria entram na guerra ao lado dos alemães. Portugal e Espanha permanecem neutros, porém simpáticos à Alemanha. No início de 1941, boa parte da Europa estava sob domínio dos nazistas. Restaram Suécia e Turquia, com uma neutralidade mais consolidada. A Rússia, que mantinha o comércio com a Alemanha, e a isolada Grã-Bretanha. Agora eu vou falar um pouco sobre a resistência inglesa. A Batalha da Grã-Bretanha foi uma campanha militar travada na Segunda Guerra Mundial, onde a Força Aérea defendeu o Reino Unido contra ataques preparados pela Força Aérea da Alemanha. O Reino Unido chegou em uma situação extrema, pois não havia contingentes de pilotos, e os recrutas na linha de frente eram abatidos com muita facilidade. Na época, os alemães tinham a maior e melhor força aérea do mundo. O cenário de guerra na Ásia colocou o Japão contra tropas americanas. Porém, desde 1937, os japoneses já estavam em guerra contra a China. O Japão tinha como projeto de expansão territorial do Sudeste Asiático.